Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Espero que tenham tido um bom almoço, estejam tranquilos. Temos uma jornada agora de estudos nesta tarde. Quem esteve aqui pela manhã pôde acompanhar aí nosso sermão, que foi centralizado na vida e experiência do rei Josias. Alguém que deu valor à palavra de Deus, alguém que promoveu uma reforma espiritual lá no reino, com base na Bíblia. Não relativizou a palavra, não desprezou o livro de Deus, e isso fez uma tremenda diferença ali na vida deles. Resultado de tudo isso foi a aliança renovada com Deus. E eu disse também para vocês, e vou repetir agora à tarde, que Satanás tem tentado ao longo da história destruir a palavra de Deus. E é óbvio que ele faça isso porque é o livro que o desmascara, é o livro que revela o grande conflito, é o livro que nos mostra como ser vencedores nesse conflito e finalmente, obrigado pastor, e finalmente ser um dia moradores da nova terra. E o diabo é um inimigo da verdade, um inimigo de Deus, do povo de Deus. Ele obviamente não quer que ninguém seja salvo e tem feito de tudo para destruir ou anular o livro de Deus. Tentou isso com fogueiras no passado, tentou isso com perseguições, com prisões, tentou matar aqueles que traduziam a Bíblia, que a produziam. Não é tão diferente hoje em alguns países. Há países hoje em que é um grande risco você ter uma Bíblia, falar da Bíblia. Eu nunca estive num país em que a cadeia fosse o destino daqueles que pregam a palavra, mas já estive em alguns lugares em que eu não podia andar com a Bíblia à mostra na rua. Tinha que colocar na mochila e só usar na igreja. E não estou falando de países muçulmanos, países daqui do Ocidente. Então não é todo lugar que nós temos a liberdade que no Brasil ainda temos. E disse de manhã, e repito também, vamos aproveitar esse tempo de liberdade, né, para falar da palavra de Deus, para pregar enquanto pudermos. Então, o objetivo de Satanás hoje, uma vez que ele não conseguiu destruir o livro de Deus, é levar as pessoas à descrença nele, na Bíblia. E tem havido uma campanha forte no sentido de desmoralizar a Bíblia, de descredibilizar a Bíblia. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. De novo, nós vamos discutir ideias, jamais pessoas. De manhã, no primeiro culto, eu citei aqui um teólogo, a quem eu respeito, mas de quem eu discordo. E discordo das ideias dele. Então a pessoa é a pessoa. As ideias são as ideias. O primeiro exemplo é desse influenciador digital chamado Felipe Neto, que mandou os cristãos para o inferno e chamou a Bíblia de porcaria. Essa palavra mesmo. E neste vídeo o pastor Eleazar Domini, que é meu grande amigo aí de lives, de pregação, ele faz uma crítica a essas afirmações muito mal educadas desse rapaz, desse tal de Felipe Neto. Outra, Anitta, escreveu no Twitter o seguinte: tenho pavor dessa expressão, temer a Deus. Temer não é ter medo? Que pena que ela não sabe o que a gente já estudou na escola sabatina, né? Temer é respeitar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Mas os teólogos de hoje, das mídias, têm essas ideias e passam para aqueles que sabem menos do que eles. E ela diz, temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus porque Ele é bom? Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor, porque eu quero ser uma boa pessoa. Eu vou fazer o que eu quero, que eu acho que é o certo, né? É bem próprio dos discursos atuais. Um ser humano bom comigo e com os outros, vai todo mundo para se tratar desse extremismo. Porque por Deus eu tenho amor e respeito. Que dá até difícil ler, né? Que medo eu tenho é de coisa ruim, de ódio, de preconceito, de exclusão. Deixa para lá, não vou nem comentar. A Beyoncé, uma cantora norte-americana, lançou um clipe recentemente aí, com o título Hold Up,
E lá pelo meio, a letra da música diz: fiz das páginas da Bíblia como absorvente. Isso chega a doer, né, o coração da gente. E dói mais ainda saber que muitos cristãos a têm como, sei lá, um ídolo, seguem, acompanham, até muitas vezes pagam, né, para ouvir as músicas. É uma pena, né? Mas esse tipo de coisa vem acontecendo com frequência. Xuxa rebate Malafaia, condena a Bíblia e sugere reescrevê-la. E a Xuxa, então, no Twitter, escreveu assim: hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras da Bíblia. Quem é que vai reescrever? Essa teóloga? Esses teólogos que estão aí tentando influenciar as pessoas? Né? É lamentável isso. Muitas pessoas seguem essas pessoas, são influenciadas por elas e acreditam que ali na Bíblia está o ódio. Como assim? Se é o livro que mostra Deus vindo à terra morrer pelos pecadores. Se é o livro que mostra Deus o tempo todo indo atrás do pecador para buscá-lo de volta, para resgatá-lo. Né? Mais um caso aqui. Vamos lá. No Twitter da Globo, o G-Show, eles parafrasearam a Bíblia para se referir a uma atriz que estava lá desfilando no carnaval. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira. Né? Aí houve um monte de reclamações, de manifestações contrárias, e eles apagaram o tweet. Mas como se diz, o print é eterno, né? E aí muita gente já tinha printado, guardado, quer dizer, é um desrespeito para com a palavra de Deus, total. Inclusive, ali na tela estava citada a lei, né? A afronta à fé cristã pode ser considerada uma ofensa criminal. Sabiam disso? De acordo com o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que prevê que vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso pode acarretar detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Mas como neste país nem todas as leis são cumpridas, essas pessoas seguem barbarizando, ofendendo, humilhando e vilipendiando objetos de culto, adoração religioso. Isso é crime. No nosso país, pelo menos no papel, é crime. Eu gostaria que essas pessoas que vivem atacando a Bíblia sem base soubessem do quão confiável é esse documento, né? A Bíblia Sagrada. O quão confiável é a palavra de Deus do ponto de vista histórico, documental. Se soubessem disso, já, quem sabe, pouparia um pouco, né, essas críticas. Por exemplo, recentemente foi divulgado esse achado. A tradução do achado, na verdade, da inscrição que estava ali nesse pedaço de cerâmica, de um vaso antigo, Dr. Daniel Weinstub, epigrafista formado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mostrando a conexão que havia nos tempos de Salomão com o reino de Sabá. Quem veio de Sabá mesmo? A rainha de Sabá, né? Etiópia, ali norte da África, sul da Península Arábica. Uma história bíblica que conta agora com uma confirmação documental, factual. Tem várias outras. Essa aqui é uma das mais recentes que eu estou mostrando para vocês. Eu poderia citar, por exemplo, essa aqui. Arqueólogos alemães encontraram o palácio da rainha de Sabá na Etiópia. Uma história conectada com a Bíblia. É real. A rainha de Sabá existiu. Esteve em Jerusalém. Jerusalém mantinha relações comerciais com o reino de Sabá. O que mais? Israelenses descobrem camarote do rei Herodes. O personagem existiu. Pesquisadores dizem ter encontrado o palácio de Davi em Israel. Durante muito tempo, os críticos da Bíblia diziam que Davi sequer tinha existido. E se existiu, talvez tenha sido um chefe de um bando ali, naquela região. Pois é, nada como um dia depois do outro, e uma escavação após a outra. O palácio dele, de Davi, está sendo escavado neste momento, ali em Jerusalém. Existiu, é real. Tem muito mais coisas.
Arqueólogos acham caixão da família que julgou Jesus, Anás e Caifás. Até o ossuário, o caixão, o ossuário de Tiago, irmão de Jesus, foi encontrado. E a inscrição em aramaico é bem interessante, porque ela diz assim, Yaakov Bar Yosef Achui ou Achui Yeshua. Isso quer dizer, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Não era comum colocar o nome de um irmão numa frase ali, num ossuário, a menos que o irmão fosse famoso. Mas tinha vários Jesus no tempo de Jesus. Barrabás chamava Jesus também. Jesus Barrabás. Então esse Jesus era famoso, porque o nome está naquela frase. Um Tiago, filho de José e irmão de um Jesus famoso, probabilidade quase zero de que não seja o Tiago, irmão de Jesus. Tanto que vários especialistas entendem que era de fato o ossuário de Tiago. E assim, gente, são vários e vários achados arqueológicos. Eu tive o prazer e o privilégio de entrevistar, já falecido, né, agora, Dr. Paulo Borck, que dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Uma das entrevistas do meu livro Porque Creio é com ele, e ele escavou a região onde estavam localizadas Sodoma e Gomorra. E ele me apresentou várias evidências de que aquela história é real. Há uma camada espessa de cinzas a certa profundidade em uma vasta região ali do Mar Morto, onde ficavam aquelas cidades. Hoje a região chama Babedra. Não há vulcanismo naquela região, mas há uma imensa quantidade de cinzas. Houve uma destruição por fogo em algum passado ali, no passado ali. Então os arqueólogos entendem que realmente foi a destruição de Sodoma e Gomorra. O que dizer de um papiro egípcio em que um sacerdote do deus D minúsculo, Horus, reclama para esse deus, dizendo coisas mais ou menos assim: Horus, olhe para nós estamos aqui morrendo com feridas pelo corpo, o gado morre no pasto, o rio Nilo se transformou em sangue. Onde você lê essas coisas? Êxodo, na Bíblia. Durante muito tempo, os críticos da Bíblia diziam que a história das pragas do Egito era uma lenda hebraica. Isso aqui é uma confirmação extra-bíblica material de que as pragas aconteceram mesmo. O anel da rainha Jezabel foi encontrado. O tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego, está lá em Jerusalém. Mais de 40 lugares e personagens foram desencavados pelos arqueólogos. De modo que dizer que a Bíblia não é um livro confiável e respeitável é uma tremenda manifestação de ignorância, na verdade. Manuscritos do Mar Morto, não tenho tempo aqui de explorar, né, esse achado, mas resumindo, eles confirmaram que o texto bíblico, ele permaneceu, ele não foi adulterado ao longo dos séculos de cópias e cópias e cópias, milênios até. Era de se esperar, né, que desde Moisés até os tempos de Cristo, durante muito tempo fazendo-se cópias e cópias e cópias dos pergaminhos, talvez houvesse algumas alterações, né, algumas trocas de palavras, de conceitos, mas não. Essa descoberta dos manuscritos do Mar Morto, pesquise sobre isso, elas mostram que a nossa Bíblia, claro que é uma tradução, né, para o português, mas o texto no qual ela é baseada, né, do qual ela foi traduzida, é o mesmo que Jesus leu na sinagoga. Não é bom saber disso? Jesus, que é Deus, autenticou aquele texto. E é o texto que nós temos hoje aqui, ele vem daqueles textos autenticados por Jesus. Então, realmente, é triste ver influenciadores que nada sabem de Bíblia, nada sabem de história bíblica, falando aquelas bobagens para uma multidão que sabe menos do que eles. E que saem por aí pensando que a Bíblia é um livro que dissemina ódio, discriminação, preconceito, fala bobagens. É um livro para pessoas ignorantes. Que triste isso, que lamentável isso, e que criminoso isso, porque como acabamos de ver, isso inflige o Código Penal. Vilipendiar objetos de culto de uma religião e por aí vai, né?
Então, gostaria que eles soubessem dessas coisas.